arraigados, que estão fortalecidos nessa verdade do Senhor. Amém? E vamos pegar a palavra do Senhor numa época em que o reino de Israel estava dividido no reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. No reino do norte, nessa época, era o rei Acabe. Quem lembra do rei Acabe aqui? Era casado com sua esposa, que acabava dominando sobre ele, de certa forma. Quem lembra o nome da esposa dele? Era Jezabel, não era? Ele se envolveu em vários episódios da palavra do Senhor, em que um deles foi sobre a vinha de Nabote. Quem lembra dessa vinha? Então ele queria pegar aquela vinha para fazer dela uma horta, mas só que o Nabote não quis vender para ele, e a esposa dele acabou armando um plano para poder ficar com essa vinha, para matar Nabote. Porém, nós pegamos esse rei na Bíblia. A palavra do Senhor fala que esse rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, direcionava a nação para aquilo que o Senhor não se agradava. Ao contrário do rei do sul, que nessa mesma época estava sendo reinado por um rei que o Senhor se agradava dele. O nome dele era Josafá. Ele destruiu os altares idólatras que tinham no rei e direcionou a nação para um único Deus, para adorar um único Deus na terra. Amém? Quem está entendendo, dá um amém aí. Glória a Deus, né? Então, nessa época, como que um reino dividido, um era direcionado para aquilo que o Senhor não se agradava, e o outro era direcionado para aquilo que o Senhor se agradava. Como que poderia ter duas nações cujo Deus era o mesmo, sendo que um dos reis decidiu direcionar a nação dele para aquilo que o Senhor não se agradava, e a nação do sul estava debaixo da palavra do Senhor? O que motivava um reino a adorar outros deuses e o reino do sul a adorar o único Deus verdadeiro, sendo que a nação era única, saiu de uma única nação? Vocês já pararam para pensar? Por que uma nação adorava um Deus que não o Deus, o Senhor dos Exércitos? O que motivava essa nação a adorar? E eu vou te dar um exemplo, trazendo para os nossos dias atuais. Por que o povo de Deus largou de adorar o nome do Senhor para adorar outros deuses? Alguém? Vocês já pararam para pensar nesse fato curioso da palavra? Por quê? Qual que é o motivo? O que motivava esse povo? E hoje nós podemos trazer para esses dias atuais. Sabe qual que é? Às vezes na vida, nas nossas vidas, é cheio de batalha. É cheio de batalha. Algumas nós vamos ganhar, outras nós vamos perder. E às vezes nós passamos por alguns desertos na nossa vida e nós não entendemos. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquele outro? E já pensou, você passando por um deserto, trazendo para os nossos dias hoje, você passando por um deserto hoje, sofrendo, às vezes desamparado, às vezes a própria família contra você, você entristecido, chega um vizinho seu e você adorando o Senhor, vindo na igreja, lendo a palavra, e você adorando o Senhor, tem um vizinho seu que é do candomblé, e nota que você está assim, triste, e fala para você: olha, lá na minha religião lá, se eu for lá, esses problemas seus vão acabar. Era isso que acontecia naquele tempo do reino do norte. O reino estava adorando o Deus vivo, só que as nações vizinhas adoravam outros deuses. Adoravam Baal, adoravam deuses do sol, da lua, e por algum motivo essas nações prosperavam adorando outros deuses. E o povo de Israel sofrendo naquela época, eles falavam assim: peraí, mas eu estou adorando ao Deus vivo e eu estou passando por dificuldade, e aquele povo das outras nações lá parece que está prosperando. Não, eu tenho que adorar esses outros deuses também.
Porque a vida do crente, ela é baseada na fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E o Senhor, às vezes, mesmo no deserto que nós estamos passando, Ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver a nossa persistência que nós temos na palavra do Senhor. Amém? E sempre adorar o nome dEle. Nós vamos ver na palavra do Senhor essa diferença. E você está vendo? O que levava essa nação a adorar outros deuses? É o mesmo exemplo dos nossos dias de hoje. Nós estamos em casa, tristes, entristecidos, passando por um deserto, por um tempo difícil da nossa vida, e vem um convite. Não, você pode resolver todos esses problemas adorando outros deuses ali. Amém? Por isso que o povo de Israel era desviado dos caminhos do Senhor. Vocês entenderam? Então, sabendo desse contexto todo, nossos dias atuais, nós estamos vivendo dias de direcionamento para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. E nosso intuito como igreja é pegar esses exemplos do povo de Israel e trazer para os nossos dias atuais, como eu trouxe aqui. E nós estamos falando de uma nação que hoje nós podemos decidir para um caminho de prosperidade ou para um caminho de opressão, de um caminho de tribulações para os nossos dias. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 29. Vamos ler? Vocês entenderam esse contexto geral que nós colocamos aqui? A nação do norte adorando outros deuses, a nação do sul adorando ao Deus de Israel. A nação do norte foi a nação que foi direcionada para as opressões. Esse rei Acabe acabou morrendo numa guerra, onde que, vocês lembram a morte de Acabe? Uma flecha foi atirada ao vento. Ele estava disfarçado como soldado. E mesmo assim aquela flecha atingiu ele. E ele morreu ali naquela inconsequência das feridas dessa batalha. E o reino do sul? Mesmo assim, o reino do sul tinha batalha. Tinha os dias maus. Vamos ver um dia mau desse reino do sul? O que aconteceu? Vamos ver lá vamos a 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 29. Vou ler. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então, esse rei Josafá era o rei que direcionava a nação para as coisas boas, para a presença do Senhor. E mesmo assim, o que aconteceu? Ele se deparou com um tempo em que uma grande multidão vinha contra ele. Você está vendo? Você está vendo que mesmo a pessoa fiel, que segue os caminhos do Senhor, tem dias que as batalhas vêm, as batalhas chegam até a nossa porta. Mas nós vamos ver a diferença de um reino, de um rei que toma as medidas corretas, que toma a provisão correta. E qual que é a provisão? Nós vamos ver aqui agora. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Olha só a diferença. O rei Acabe adorava outros deuses. Josafá, mesmo com medo, ele foi buscar o Senhor. E o que aconteceu? Ele mandou todo o reino, não só ele, jejuar e orar. Essa é a primeira medida que nós temos que tomar quando estamos com dificuldade, quando estamos com as batalhas, mesmo aquelas que parecem
impossíveis de ser alcançadas. O nosso posicionamento deve ser orar e jejuar. E é engraçado que na palavra do Senhor fala que Josafá ficou com medo. Por que coloca isso aqui? De um homem de Deus. Coloca porque ter medo é normal. Ter medo é um sentimento que vai acontecer com qualquer ser humano na face da terra. Porque é normal ter medo. É normal nós ficarmos com receio do futuro. Hoje eu estou com receio do meu futuro. Daqui ano que vem. O que pode ser no ano que vem? Eu tenho medo desse futuro agora que nos reserva. Principalmente com essas eleições. Mas eu, assim como Josafá, comecei a buscar o Senhor, orando e jejuando. E assim também a igreja deve fazer. Para o nosso futuro da nossa nação, a igreja deve orar e jejuar, interceder pela nossa nação. Quem está entendendo isso? Amém? Então, essa é a atitude que o crente deve tomar. O primeiro sentimento que veio sobre do rei foi ter medo. A primeira coisa que o rei sentiu foi medo. Por quê? Uma grande multidão vem contra ele. Já pensou? São 6 milhões de votos. Uma grande multidão nós temos que virar. Mas, mesmo com medo, nós vamos orar e nós vamos jejuar e declarar que o próprio Deus vai vir sobre a nossa nação. A vontade dele vai se cumprir sobre a nossa nação. Amém? Vamos continuar lendo. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para cá buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Vamos dar uma paradinha aqui só para falar sobre isso. Quem orou e jejuou? Não foi só o rei. Não foi só a cidade de Jerusalém. Foi todo o Judá. O reino do sul era conhecido como Judá. Não foi só o rei. Lá mais para frente vai falar que até as crianças estavam nesse propósito. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, toda a igreja do Brasil, toda a igreja do Brasil deve estar orando e jejuando pelo nosso país, intercedendo pelo nosso país. Quem já viu aquele filme? Oh meu Deus! É um filme de guerra antigo, Jerusalém. Já viram? Como é que ficava o povo lá dentro da cidade? Com medo. E lá fora, um grande exército depois do muro. O que separava os exércitos da cidade era só o muro. Estava dessa forma aqui. O povo com medo lá dentro. Em vez de o povo começar a preparar os exércitos para a batalha, o que eles começaram? Nós vamos dobrar o nosso joelho em oração e jejum. Essa é a atitude do povo de Deus que eles tomaram. Oração e jejum. Não foi começar a brigar porque um irmão vota no outro e o outro vota no outro. Eles começaram a orar. Falaram: Senhor, nós estamos com medo, nós não sabemos o que fazer. Vamos ler a oração de Josafá? Olha que oração bonita que ele fez. Gente, o horário é até 9, né, pastor? 9h30? Ah, tá. Então vamos ler a oração. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Não há força e potência, e não há quem possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não as destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ou seja, ele está falando: essa terra é nossa, e está vindo invasor aqui para querer tomar. O Brasil é nosso. Está vindo uma ideologia de fora querendo tomar não só o nosso país, mas as nossas famílias. Não só as nossas famílias, nossos filhos, a nossa descendência. Vamos continuar lendo.
e habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha a oração bonita. Ele fala: Senhor, se algum mal nos sobrevier, se alguma ideologia, se algum movimento estranho que acontecer na nossa nação vier sobre nós, nós voltaremos nossos corações para a casa do Senhor. Nós ouviremos ao Senhor, e o Senhor nos livrará desse mal. Amém? Aí era que ele fala: agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais permitistes passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que oração poderosa que o rei fez. Ele falou com medo, orando e jejuando. Todo rei, o que ele falou? Senhor, tem um grande problema para resolver, mas só que eu não sei o que fazer, mas meu olho está no Senhor. Eu tenho fé que o Senhor vai nos livrar. Ele poderia, como o rei do norte, falar: eu não sei o que fazer, o Senhor não está me respondendo, eu vou buscar outros deuses, que os outros deuses das outras nações estão prosperando, como o rei do norte fez. E nós, o Senhor tem nos edificado essa igreja, tem começado o movimento, edificando a casa do Senhor, para fazer como o rei Josafá fez, direcionar os nossos olhos para o Senhor, mesmo não sabendo o que fazer, mas nossos olhos estão no Senhor. Nossa nação, com a nossa igreja brasileira, está colocado os olhos no Senhor, e a vontade dele vai se cumprir aqui na terra. Essa terra é nossa por herança, nenhum mal vai vir tomá-la, porque nós cremos que o nosso Senhor tem os olhos sobre essa terra, e nós trazemos para essa terra, para a nossa nação, a presença poderosa do nosso Senhor. Não é Ele, o Senhor tem toda a força e potência nas suas mãos? Por acaso o nosso Deus não é capaz de nos livrar? Nós, como o rei Josafá, fazendo essa mesma oração: o Senhor nos livrará, o Senhor nos livrará. Amém? Mesmo não sabendo o que fazer. Olha, eles estavam com medos dentro da cidade. Nós não vemos menção que o rei começou a falar: vamos preparar o exército, chamou os generais dele: prepara os exércitos aqui, nós temos que defender a nossa cidade. Hora que o invasor vir, nós vamos fazer esse plano aqui, se esse plano der certo, nós vamos fazer esse. Nós não vemos o rei traçando objetivos claros para defender a cidade, mas nós vemos o rei traçando o objetivo de oração e jejum em todo o reino. Oração e o jejum em todo o reino, para colocar os nossos olhos no Senhor. Vamos lá? Vamos continuar lendo. E todo Judá, meu irmão, obrigado. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Por quê? As crianças e as mulheres e os filhos estavam de pé também. Porque se o invasor, se os filhos de Moabe e Amon conseguissem invadir Jerusalém, tomassem Jerusalém, aquelas crianças estariam mortas. As mulheres seriam levadas cativas para serem escravas sexuais. Então, aquele povo, até as crianças, entenderam a seriedade daquele tempo, a seriedade daquilo que aquele povo vivia. E se por acaso algum partido tomar o poder novamente, as nossas crianças, o futuro da nossa nação,
vai ser direcionado para a perdição. Nós vamos ver crianças sem futuro, da mesma forma que essas crianças estavam lá. Elas seriam levadas escravas para, quando crescerem, tornar-se escravas daquele povo. E nós, se por acaso eu tenho 2 filhas, o governo de esquerda tomar, se eu não sair do país, se eu não instruí-las na palavra do Senhor, elas vão ser tomadas. O nome de Jesus não vai ser. Elas podem ser tomadas por ideologia que nós estamos vendo aí. Talvez não vai ser casar com um homem. Vocês já pensaram na seriedade dos nossos tempos? Já pensaram na seriedade dos tempos que nós estamos vivendo? Hoje, vocês estão sendo edificados para batalhar essa batalha nas famílias de vocês. Vocês estão sendo edificados para batalhar essa batalha no ambiente de trabalho de vocês. Que quando vocês abrirem a boca, vocês tomem um posicionamento na palavra do Senhor, e o Senhor honrará vocês. Vocês às vezes nem precisam saber o que fazer, como o rei ou da fala bem na palavra dele. O Senhor honrará vocês. É você, o Senhor está capacitando essa igreja para mantê-la na palavra, edificada na palavra, para que a hora que vocês abrirem a boca, vocês destruírem as fortalezas do inimigo. Amém? E olha só como é interessante a resposta que o Senhor dá. O povo colocou-se em oração e jejum, não só o rei, mas como todo o povo. E o que fala no versículo seguinte? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais. Só até aqui, não temais. Não temais, porque aquele povo estava com medo. Dentro da cidade, qual seria o futuro deles se o exército conseguisse invadir? Aquele povo seria arrasado. Arrasado. Primeira palavra que o Senhor fala, levantando a boca do profeta, é: não tenha medo. Está falando para essa igreja hoje aqui: não tenha medo. Não tenha medo. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha aqui que o Senhor está falando para nós, como nação: não temais, nem vos assustais com aquilo que tem que vir sobre as nossas eleições. Com quantos votos vão ter? A batalha não é vossa, mas do Senhor. Então, não precisa ficar discutindo quem você vai votar. Só se posiciona em jejum e oração. Que o Senhor está falando para você: não tenha medo. Não tenha medo, porque a virada não é vossa, não é você, é o Senhor que vai promover sobre essa terra. Amém? A batalha não é vossa, não é sua. Não tenha medo. Mais uma vez, olha a palavra que vem do Senhor, que acalenta o coração daquele povo: não tenha medo. Eu vou destruir esse exército aí fora. Amém? Vamos continuar lendo. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelas ladeiras de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha que interessante. O povo estava com medo lá dentro, não sabia o que fazer. A palavra do Senhor fala: a batalha não é sua, mas de Deus. O que Deus fala? Amanhã vocês vão encontrar, vai encarar o problema. Amanhã vocês vão sair dos muros de Jerusalém e vai encontrar com esse exército. Mas, Senhor, nós somos pequenos demais. Não tem medo, vai.
O Senhor está falando aqui, amanhã vocês vão enfrentar. Amém? Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, só até aqui, mais uma vez. Olha que engraçado. Mais uma vez, você vai encontrar o problema, você vai estar armado. O Senhor está falando para ser armado? Não, você vai ficar de pé diante do problema. Você vai no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua família, você vai só se posicionar. Falar, aqui tem um profeta de Deus, aqui tem uma boca que o Senhor pode usar para se posicionar diante do problema. O Senhor quer que você só saia em frente. Eu estou aqui. Aqui tem uma coluna para sustentar o Evangelho do Senhor. Aqui tem um meio onde o Senhor pode agir. Mas você vai, é uma grande multidão que está lá fora. É um grande problema. Mas você vai lá encarar. O Senhor está mandando você sair e encarar. A batalha não é sua. A batalha não é sua. Às vezes só o fato de você expor a verdade da palavra do Senhor já é uma mudança no ambiente. Glória a Deus, aleluia. Amém? Veja o que acontece com o povo que estava com medo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor, adorando. E levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estáis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olhando para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Só até aqui por enquanto. Então, vamos recapitular novamente. O povo que estava com medo lá dentro começou a orar e começou a jejuar. Veio o profeta do Senhor e falou: não tenha medo, amanhã vocês vão sair e vão encarar o problema. Olha, quando a palavra do Senhor vem, o medo vai embora. Por que o medo vai embora? O próximo passo que o rei Josafá fez foi prostrar o rosto em terra e adorar. Falar: Senhor, é só o Senhor que pode nos livrar. E nós confiamos na tua mão potente. Nós confiamos no teu poder. E hoje nós estamos reconhecendo esse poder que virá amanhã. E nós, por isso, hoje nós vamos adorar o Senhor. Então, o primeiro passo, quando a palavra do Senhor entra no coração, nos nossos corações, é revelada, nosso primeiro passo é a adoração. A adoração ao único Deus que é vivo, ao Deus de todos os exércitos, ao Deus de Israel. Amém? Então, e o segundo passo que a gente vê? O povo adorando. O povo vai sair para a guerra, para lutar, e eles não saíram armados, eles saíram com instrumentos para adorar o Senhor. Amém? Eles vão para a guerra louvando ao Senhor. Senhor, o Senhor que vai nos livrar. Eu imagino que aquele povo
saindo dos muros de Jerusalém, eles não estavam com medo no coração. Nossa, será que o Senhor vai vir mesmo, vai nos livrar? Será? Eles não estavam com essa dúvida. Por quê? Porque antes a palavra do Senhor veio e entrou no coração deles. E eles já saíram para adorar o Senhor. E eles estavam cantando em alta voz. Está aqui no versículo. Com voz muito alta. Quando a gente está feliz, a gente louva com a voz alta, não é baixinha. A gente não canta baixo. É aquele povo, aquela palavra que veio da parte do Senhor, entrou naquele reino, e todo o povo começou a adorar o Senhor e cantar louvores com voz muito alta. E saindo, o rei Josafá, Senhor, crê no Senhor, viu? Que ele falou que amanhã, que agora ele vai derrotar esse povo que está aqui fora. Crê no Senhor, crê nos profetas, e nós vamos prosperar. Amém? Então, diante dessa guerra, nós vamos prosperar. Passando isso, nós vamos prosperar, porque nós vamos derrotar o inimigo. Amém? Por que prosperar no meio da guerra? Você vai ver que o Senhor vai fazer que aquela nação prospere. Logo em seguida, vamos ver. Nisso chegou Judá, está lá no deserto, olharam para a multidão, e eis que eram como corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Nenhum vai escapar. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundâncias, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque eram muito. Olha só, aquele povo que estava com medo, amedrontado, com risco de ser levado cativo, risco da morte, risco de perder a sua descendência, a sua herança. Esse povo, ao encarar o problema e ver a mão do Senhor potente livrando, eles prosperaram. Aquele exército tinha muitas riquezas junto com ele, porque era uma multidão muito numerosa. E os despojos da guerra ficaram para o povo de Israel. Da mesma forma hoje, nós estamos passando por essa luta, mas nós vamos prosperar. Próximo ano vai ser o ano da prosperidade sobre a nossa nação. Nós vamos ser marcados pela prosperidade. Amém? E o Senhor vai derramar essa prosperidade sobre nós. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Não temas. A batalha não é sua, é do Senhor. Amanhã vai lá e encara o problema, vai encarar louvando, e você vai ver o agir do Senhor. Você vai ver o agir do Senhor. E após o agir do Senhor derrotar o seu problema, você vai prosperar. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós como nação. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra que nós não seremos direcionados para tempos sombrios de opressão, tempos de ataque à família, tempos de ataque aos nossos valores cristãos, tempos de ataque à palavra do Senhor. Nós não vamos ser, porque o Senhor tem falado para nós. Amém? Então, o 4º dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até os dias de hoje. E então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tomaram Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegra sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reis daquela terra, e ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Olha que interessante, eles prosperaram com o problema, e a alegria encheu aquele lugar. O povo foi para casa cantando ainda mais alto, ainda mais alegre.
E logo em seguida, o que aconteceu? Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, e ouvindo entre eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Sabe o que eu creio que vai acontecer após essas eleições? O povo de Deus, o povo das outras nações, vai ver que o Senhor agiu sobre o nosso meio. Vai ver que a nossa nação pertence ao Senhor. Que a nossa nação não vai ser tomada por ideologias que vai contaminar os nossos futuros. Os outros povos das nossas nações, que ainda têm investido contra o nosso Brasil, vai ver que nós temos um Deus que age ao nosso favor. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós devemos nos posicionar na batalha. E na batalha não é na briga, não é no confronto, não é se digladiando uns com os outros. A batalha sua hoje é orar e jejuar. Oração e o jejum. Oração e o jejum, até o Senhor responder. E os reis têm respondido com essa palavra. Vai responder para as outras igrejas, vai responder para os outros estados, para a nação inteira, que a batalha não é do povo cristão, mas a batalha do Senhor. Mas antes, nós vamos posicionar em oração e jejum. Antes, nós vamos posicionar em oração e jejum. Amém? Não tenha medo. Vocês estão aqui hoje para ouvir que o medo é normal. O medo acontecer é normal. Porém, o Senhor tem falado: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Segunda palavra que o Senhor tem para nós é não desanimar. Porque o inimigo, 2 Crônicas, capítulo 20, no capítulo 20, versículo 17, está: não vos assusteis. Não vos assuste, porque quando a primeira coisa que nós temos medo, quando nós temos medo, é desanimar. Nossa batalha é muito grande. Mas hoje o Senhor tem levantado essa igreja para colocar: nós não temos que ver a batalha, porque a batalha não é sua. Não se desanime com a quantidade de problema para resolver. Não desanime com a quantidade de problema que você vai ter que passar. Continue firme na adoração. Continue firme na oração e no jejum. Não desanime. Uma tática de guerra muito importante que as nações fazem é parecer mais forte do que ela é. Por quê? Porque a outra nação vai pensar duas vezes em atacar ela. Falando que o povo está forte demais. Isso que a esquerda faz. Colocar que está muito forte, para a gente ficar desanimado e nem tentar lutar. O nosso posicionamento é oração e jejum. Não desanimar. Não desanime. Está dia 29. Está grande demais. Acho que vai perder. Não desanima. Continua crendo que a batalha não é sua, mas do Senhor. É do Senhor. O Senhor vai causar um grande rebuliço no nosso meio. Vai causar uma grande confusão entre os nossos inimigos. E nós vamos ver eles se destruindo. Não se desanimem. Salmo 118, versículo 8 ao 10 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as destruí. Olha só que interessante. Eu falo, não é buscar estratégias para a batalha, como o rei Josafá não fez, no caso. Ele não buscou estratégia para defender a cidade. Ele buscou refúgio no Senhor, como Davi falou. Melhor é buscar refúgio no Senhor.
Não desanime com o problema. Busque o refúgio do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele fala: todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as destruí. O Senhor vai destruir e vai dar a honra da batalha para vocês. Vai falar: não foi vocês que se posicionaram, é vocês que atraíram a presença de Deus para esse meio, para o nosso meio. Amém? Glória a Deus, aleluia. E dá graças, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Quarta coisa é: toma posição. Tomar posição. Por quê? No versículo 20, no verso 17, fala: ouvi-me, ó Senhor, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Toma posição em crer no Senhor. Toma posição em crer que essa batalha não é sua. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Tem chegado no final. Quem tem entendido a palavra? Amém? Essa palavra vem para nos edificar, trazer esperança, trazer esperança no Senhor, trazer esperança que Ele é o nosso Deus. Ele vai trazer o mover sobre nossos Deus. Glória a Deus. Tomar posição é para que a sua posição não saia da presença do Senhor. A sua posição seja edificada nele. Se for outra situação do rei do norte, o que ele iria fazer? Talvez adorar outros deuses. Talvez adorar o Deus da guerra daquele tempo. Mas o rei Josafá se posicionou diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eles viram a salvação. Eles viram o mover do Senhor. Nós temos edificado, eu tenho pregado essa palavra para edificação do povo de Deus, para que vocês sejam esses guerreiros que vão sair lá fora amanhã, louvando e adorando o nome do Senhor. Vocês são os guerreiros. O Senhor não está contando com o presidente, nosso presidente. O Senhor tem contado com vocês. O Senhor tem chamado vocês para a guerra. É vocês que vão batalhar. É vocês que vão guerrear. É vocês que vão decidir sobre o futuro de vocês. Não brigando uns com os outros no trabalho, nos afazeres, nas famílias. Vocês vão se posicionar na guerra adorando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor. E vocês vão ver o livramento. Vocês vão ver o livramento. Vocês vão ver o mover do Senhor. Isso depende de fé. Fé. Quem já foi em Israel? Quem já viu Israel por foto? Sabe que aquele país é composto, na sua maioria, por deserto. Como é que Deus chama o povo de Israel e fala: eu vou te dar uma terra que manda leite e mel? Você já viu alguma coisa dada no deserto? A Bahia, o deserto da Bahia, em Piauí, planta lá, só nasce aquele negócio verde, como é que chama? Palma, cacto. Só nasce aquilo. Não nasce mais nada. E como é que Deus chama aquela terra que vai manar leite e mel para o povo de Israel? Vai manar leite e mel. Por quê? Porque aquele Deus queria que aquele povo de Israel constantemente dependesse do Senhor. Dependesse do Senhor para todas as situações. Por quê? Porque quando eles lavraram a terra, eles iam colher 100 por 1. Eles iriam numa terra pequena que eles cultivassem, eles iriam colher como se fosse por uma grande, vasta área de terra. Por quê? Porque eles iriam depender unicamente do Senhor. Eu não vi nada. E a água?
no deserto? Não tem. Deus, Por que aquela terra manava leite e mel? O Senhor chamava aquela terra de queria manar leite e mel. Não tinha água, não tinha terra cultivável. Por quê? Porque eles, todos os dias, ao ver o deserto, eles tinham que abrir a porta e falar: essa terra vai manar leite e mel. O agricultor saía da sua casa para fazer seus afazeres na terra. O que ele ia falar? Essa terra, viu uma terra seca, sem chuva no céu, sem previsão de chuva. O que eles iam falar? Essa terra vai frutificar. Essa terra vai dar o sustento. Essa terra, o Senhor falou que ela mana leite e mel. Então ela vai manar leite e mel. glória a Deus. Amanhã você não vai ficar desanimado. Amanhã você vai falar: essa terra pertence ao Senhor. Glória a Deus. Nós, por mais que as circunstâncias não digam, você vai falar: amanhã, essa terra, amanhã você vai falar: essa terra pertence ao Senhor. A minha nação pertence ao Senhor. Isso é fé. Aleluia. Fé é ouvir certeza das circunstâncias. Como é que é? Hebreus 11:11. Vamos lá ler Hebreus 11. Fé. Fala aí que eu já esqueci. Hebreus. Pode ler? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Exatamente. Nós não temos prova. Cadê a prova que nós vamos ganhar? Não temos, mas vai ganhar. Vai ganhar. Não sei o que vai acontecer, mas vai ganhar. E você não vai ter que ficar justificando: ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O Senhor vai batalhar por você. O Senhor vai batalhar por você. Vocês entenderam? Glória a Por Deus. que aquele povo de Israel vivia numa terra deserta, mas mesmo no deserto, o Senhor chamava aquela terra de queria manar leite e mel? Vocês entenderam? Porque o Senhor queria que aquele povo dependesse dele. E o Senhor hoje quer que a igreja dele, quer que o povo dele continue dependendo dele. Glória a Deus. Aleluia. Essa dependência que o Senhor quer de nós, para declarar que a guerra não é nossa, mas do Senhor. Nossa nação não vai ser direcionada para os maus caminhos. Nossa nação vai ser direcionada para a prosperidade. Da mesma forma que aquele povo encarou os inimigos, e os inimigos foram desbaratados, e eles ficaram com o despojos deles e prosperaram, nós também vamos prosperar. O povo de Deus vai prosperar. Isso que eu tenho que passar para você hoje. Fé. Essa palavra veio para alimentar o povo em fé, para declarar: nós amanhã vamos sair para a batalha. Vocês são os guerreiros. Vocês são os guerreiros do Senhor. Ele está dependendo de vocês. Ah, por que aqui? Porque o Senhor escolheu vocês. Gideão era o menor, vivia na menor tribo, e dentro da tribo dele, ele eram os menores. O Senhor tem escolhido vocês para batalhar. O Senhor escolheu vocês para batalhar. Como é que é a batalha? Jejum e oração, adoração e louvando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por que aquele povo de Israel, um país tão pequeno, prospera tanto? Porque aquele povo tem a marca ainda tem a marca da promessa do Senhor. Um país que a maioria do território dele é deserto. Um país que a volta dele está cheio de inimigos. Do lado do Líbano, a Síria, a Jordânia, o Egito. Mas ainda assim prospera. Uma das nações mais ricas. Glória a Deus. Sabe Aleluia. e o povo que é mais perseguido, é o povo que mais prospera. Nós vamos experimentar da prosperidade do Senhor na nossa nação. Nós vamos atrair a marca da promessa, a unção do Senhor para a nossa nação. Glória a Deus.
Amém? Nós queremos amanhã, como igreja, começar a oração e jejum para a nossa nação. Como igreja, louvar o Senhor. Como igreja, tomar posição e não desanimar. Não desanimem, pois a guerra não é sua. Se encontrar um irmão amanhã, bem desanimado, fala: meu irmão, a guerra não é sua, é do Senhor, não desanima. Toma posição. Toma posição. Toma a sua posição de batalha. Quando você ia para a batalha, você não, apesar de você estar com medo, mas o povo estava lá, posicionado. Apesar de não saber o que fazer, você estava lá posicionado, crendo: o Senhor vai me livrar. Nós vamos experimentar do mover. Nós vamos experimentar da presença poderosa, a própria presença do Senhor no nosso meio, na nossa nação. E vocês são responsáveis por edificar os outros irmãos. Vocês hoje estão sendo chamados para a edificação dos outros irmãos. Vocês, o Senhor depende de vocês. Não no voto, mas na oração e no jejum. Glória a Deus. Pois a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Amanhã sai ao encontro do seu problema e declara: a batalha não é minha, mas do Senhor. Não é só para os nossos dias atuais, mas para qualquer tipo de problema. Estou trazendo para os nossos dias atuais, mas pode ser para qualquer tipo de problema. Fala amanhã para alguma enfermidade, para algum problema financeiro. Fala: a batalha não é minha, mas é do Senhor. Glória a Deus. Amém? E eu queria caminhar para o final da palavra, explicando para os irmãos por que o Senhor, naquele tempo, não queria que o povo dele adorasse outros deuses. Por que o Senhor não queria que a nação do povo de Israel fosse direcionada para um caminho da opressão e de adoração aos outros deuses? Por quê? Por que o Senhor queria que ele continuasse os caminhos dele? Vou te explicar por quê. Porque naquele tempo, o sacrifício de Jesus ainda não tinha acontecido. Jesus ainda não tinha vindo sobre essa terra. E antes da sua vinda, após a sua vinda, nós somos salvos, porque nós cremos que o sangue do Cordeiro derramado na cruz nos redime e nos justifica. Hoje nós somos salvos por isso. Mas antes de Jesus, como é que o povo era salvo? Era crendo que Jesus viria. Mas só que não tinha sangue para a remissão dos pecados. Ainda não tinha sangue para a remissão. E o que acontecia naquele tempo? Para a justificação dos pecados do povo de Israel, o sacerdote tinha que ir lá no templo e sacrificar o animal, para que aquele sangue daquele animal seja oferecido em sacrifício agradável aos olhos do Senhor, agradável aos olhos do Senhor, e aquele sangue cobrisse parcialmente os pecados. Por que parcialmente? Porque constantemente o sacerdote tinha que ir lá e voltar a sacrificar. E o que acontecia quando o povo adorava outros deuses? Quando o povo era direcionado para os caminhos do mal? O povo parava de sacrificar. O povo parava de fazer as ordenanças que o Senhor mandou para ele, que o povo de Israel mandava para ele. Ele parava de sacrificar. E ao parar de sacrificar, os pecados deles estavam à mostra. Vocês entenderam? Quando os pecados estavam à mostra, aí vinham as maldições, aí vinham as opressões sobre aquele povo. E nós, como igreja, vamos declarar nesses tempos que nossa nação vai ser direcionada pelo caminho da prosperidade. Porque você vai clamar pelo sangue do Cordeiro sobre a nossa nação. Você vai clamar para que o sangue do Cordeiro seja derramado
sobre a nossa nação uniforme para encobrir os nossos pecados, de todos dos pecados da nossa nação, de todo o povo. Para quê? Para que o Espírito Santo convença o povo do pecado, da justiça e do juízo. Para que o Evangelho do Senhor seja pregado, o Evangelho de fato seja pregado para a nossa nação. E esse Evangelho faça diferença no povo. Essa é a nossa diferença com o povo. Que o sangue do Cordeiro vai cobrir essa nação de todo mal, de toda ideologia, de todo futuro perverso. O sangue do Cordeiro vai nos livrar. E é por isso, por esse sacrifício de Jesus na cruz, hoje ainda vale para nós. Hoje ainda vale. Hoje você é salvo. Mas hoje vocês vão clamar por esse sangue salvar a nossa nação. Glória a Deus. Amém? É por esse sangue que o Senhor vai te ouvir e vai livrar essa nação. Hoje nós não temos que sacrificar esses animais mais para encobrir os nossos pecados. Nossos pecados já estão cobertos por esse sangue. E por esse sangue vocês vão clamar pela nossa nação nas suas orações de jejum. Fala: Senhor, o sangue do Senhor me cobre. E nós queremos declarar que essa guerra não é minha, mas do Senhor. Aleluia. Crendo através desse sangue, meus irmãos, é só pelo sangue do Cordeiro. É só por esse sangue. É só por esse sacrifício de Jesus na cruz. É só por Ele. Eu não poderia pregar uma mensagem aqui e não colocar Jesus no centro. Ele que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu estou falando de fé e eu tenho que lembrar quem é o nosso consumador da nossa fé. Eu tenho que lembrar para vocês. Vocês têm fé hoje porque Jesus, o sangue opera sobre a vida de vocês. O sangue opera sobre a vida de vocês constantemente. Vocês não têm que sacrificar mais. Vocês têm que crer nesse sangue. E através desse sangue nós vamos ser livrados. E através desse sangue a prosperidade vai encontrar a nossa nação. Através desse sangue o Evangelho do Senhor vai ser impulsionado. Através desse sangue profetas do Senhor vão ser levantados, grandes pregadores para arrebatar multidões para o reino do Senhor. Talvez vai inundar o mundo. Se o Senhor tem chamado dessa igreja, talvez dessa igreja sairá um profeta, dessa igreja irá sair pregadores para impactar multidões. Glória a Deus, aleluia. Amém? Basta crer, não desanimar, tomar sua posição de batalha. Amém? Essa é a palavra. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra, não eu, mas o Espírito Santo tenha falado com vocês. Aleluia. Não eu, mas o Espírito Santo tenha marcado essa palavra no coração de vocês. Glória a Deus. Porque hoje vocês estão aptos como os guerreiros para batalhar. Aleluia. Eu não sei quem já sentiu o exército aqui, mas o recruta vai lá para o centro de treinamento, lá passa 3, 4 meses, 1 ano, não sei, treinando para se tornar um soldado.